2025 não foi um ano qualquer. Ele teve muito mais cara de sala de aula do que de calendário. Sabe aquele professor que não te poupa, que pega no pé, mas que no fundo está tentando fazer você crescer? A energia desse ano veio muito assim, cobrando coerência, pedindo presença e mostrando, signo por signo, onde você já não cabia mais nas antigas versões de si mesmo. E é isso que a gente vai fazer aqui, um resumo do ano, mas não daqueles de coisas que aconteceram, e sim um resumo das lições que 2025 trouxe para o seu signo. Hoje, a gente começa pelo fogo, Áries, Leão e Sagitário. Antes de entrar em cada um, vale olhar o pano de fundo. 2025 cutucou muito uma pergunta simples e incômoda: isso combina mesmo comigo? Situações que você vinha empurrando com a barriga ficaram mais apertadas. Papéis que você representava no automático começaram a pesar. Relações, trabalhos, hábitos, metas, tudo o que era só costume, só fachada, só medo disfarçado de é o que dá pra hoje foi, de algum jeito, colocado à prova. E para os signos de fogo, isso aconteceu sobretudo na forma de acontecimentos que exigiram ação, decisões, rupturas, convites, novas direções. Onde tinha estagnação, a vida empurrou. Onde tinha exagero, a vida freou. Onde tinha impulso sem consciência, a vida cobrou o recibo. Áries sentiu isso na pele. O ano começou, para muitos arianos, com aquela sensação familiar de vamos resolver tudo na marra, eu dou conta. E você realmente deu conta de muita coisa. Mas, em vários momentos, 2025 colocou na sua frente situações em que só o impulso já não resolvia. Foi o projeto que começou empolgante e virou carga pesada. Foi o relacionamento que parecia intenso e divertido, mas começou a exigir conversas profundas que você talvez não quisesse ter. Foi aquela oportunidade que parecia libertadora, mas mostrou um custo emocional ou material maior do que você imaginava. Aos poucos, o ano foi te mostrando que coragem não é só se jogar sem olhar. Coragem, às vezes, é admitir que errou a rota, que aceitou algo por carência, orgulho ou pressa, e que precisa mudar o caminho. Em muitas situações, você deve ter se visto irritado, impaciente, sentindo que o mundo inteiro estava lento demais. Só que, quando você parava para perceber, era justamente nessas horas de irritação que o universo estava soltando pistas. Olha aqui onde você se atropela. Olha aqui onde você diz sim sem pensar. Olha aqui onde você continua numa coisa que já acabou, só porque é melhor do que ficar parado. A grande lição de 2025 para Áries foi aprender a usar o fogo com mais direção. Não foi o ano de apagar sua chama. Foi o ano de te lembrar que não dá para incendiar tudo o tempo todo e depois reclamar das cinzas. Onde você parou, respirou e fez escolhas mais conscientes, a vida respondeu. Onde insistiu em agir no automático, provavelmente bateu a cabeça no mesmo lugar mais de uma vez. Leão, por sua vez, teve o ego e o coração bem testados. Ao longo do ano, a vida segurou vários espelhos na sua frente. No trabalho, nas redes, na família, nas amizades, no amor. Em alguns momentos, você brilhou, foi reconhecido, sentiu que estava no lugar certo, com as pessoas certas. Em outros, experimentou uma sensação desconfortável de não ser visto de verdade, de ser subestimado ou de estar representando um papel que já não te fazia feliz. E é justamente aí que mora a principal lição de 2025 para Leão: não dá mais para se sustentar só na imagem. Talvez você tenha percebido o quanto gastava energia tentando manter um padrão, o de sempre ser forte, generoso, divertido, disponível, mesmo quando por dentro a vontade era de se esconder um pouco. Talvez tenha sentido o peso de estar sempre bem, enquanto internamente lidava com medo, tristeza ou cansaço. Situações em que você não foi reconhecido como esperava, críticas que doeram mais do que deveriam, pessoas que se afastaram quando você mostrou uma versão menos perfeita, tudo isso funcionou como teste. 2025 veio te ensinar que o seu valor não está na performance. Que você não precisa estar impecável para ser amado. Que vulnerabilidade não tira brilho, ela muda o tipo de luz, deixa mais quente, mais humana. Ao mesmo tempo, foi um ano em que muitos leoninos começaram a revisar os sonhos que carregavam. Aquilo que um dia foi importante pode ter perdido o sentido. Um objetivo que parecia grandioso talvez tenha se revelado o desejo de agradar alguém, provar algo, competir com uma versão idealizada de si mesmo.
A lição aqui foi aprender a perguntar, com sinceridade: eu ainda quero isso ou eu só me acostumei com a ideia de querer? Onde você teve coragem de admitir que um caminho não combinava mais com seu coração, mesmo que parecesse bonito por fora, o ano abriu espaço para algo mais verdadeiro. Onde insistiu em sustentar uma pose, 2025 mostrou o cansaço, às vezes, a solidão de viver num palco permanente. Sagitário atravessou o ano conversando intensamente com a palavra sentido. A sua natureza já é expansiva, curiosa, inquieta. Mas, em 2025, não bastava só expandir, a vida queria saber para onde. Em vários momentos, você deve ter se pegado entediado com o mais do mesmo, seja em trabalho, em ambiente, em conversa ou em relacionamento. Surgiram oportunidades de mudança, viagens, cursos, novos projetos, novas pessoas, novos lugares. E, junto com elas, uma pergunta que talvez tenha incomodado: eu estou mudando porque isso tem a ver comigo, ou porque eu não sei ficar parado com o próprio desconforto? Em alguns casos, você pode ter se jogado em novidades que perderam a graça rápido, justamente porque não vinham de um desejo profundo, e sim de uma necessidade de fuga. Em outros, recusou oportunidades boas por medo de se comprometer demais, de perder a liberdade. E 2025, com aquela didática às vezes dura, mostrou o preço disso: chances que passaram, relações que não se aprofundaram, projetos que nunca saíram da fase de ideia. Ao mesmo tempo, quando você escolheu com o coração, mesmo sem garantia de sucesso, as coisas fluíram de um jeito diferente. Houve convites que abriram portas reais. Houve conversas que mudaram o rumo de uma história. Houve decisões que, por dentro, trouxeram paz, mesmo que por fora trouxessem trabalho. Talvez uma grande lição para Sagitário em 2025 tenha sido entender que liberdade não é a ausência de laços, mas a presença de escolhas que fazem sentido. Que dizer sim para poucas coisas alinhadas é muito mais libertador do que ter 1000 opções superficiais. Que fé não é esperar que tudo dê certo sem esforço, mas seguir caminhando quando não há manual, confiando no que você já aprendeu sobre si mesmo ao longo dos anos. Onde você se responsabilizou mais pelos próprios desejos, em vez de deixar tudo na conta do destino. A vida respondeu trazendo experiências com cara de expansão verdadeira, não de escapismo. Se a gente costura essas 3 histórias, o fio dos signos de fogo em 2025 fica bem nítido. Áries foi chamado a amadurecer a coragem. Leão foi chamado a amadurecer o brilho. Sagitário foi chamado a amadurecer a liberdade. Em comum, todos foram tirados do piloto automático. O universo mexeu justamente nos lugares em que você se orgulhava demais. Eu aguento tudo, eu seguro a barra, eu não dependo de ninguém, para te mostrar que existe um jeito mais leve e mais honesto de viver o próprio fogo. Se você olha para esse ano com carinho, talvez perceba que as situações que mais doeram foram aquelas em que você insistiu em ser quem já não era. E que os momentos mais especiais foram justamente aqueles em que, sem perceber, você se permitiu ser mais verdadeiro, mesmo correndo o risco de desapontar alguém. Agora eu te convido a fazer um pequeno exercício. Se você é Áries, Leão ou Sagitário, escreve aqui nos comentários qual foi a maior lição de 2025 para você. Pode ser uma frase, uma situação, uma palavra. Às vezes, quando a gente coloca em palavras o que aprendeu, a ficha cai de um jeito diferente, e ainda ajuda outras pessoas do mesmo elemento que estão passando por algo parecido. E, se esse resumo fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo e mandar para aquele amigo de fogo que vive dizendo que esse ano foi intenso demais. Talvez ele só precise ouvir que não foi à toa. Se o fogo mexe com o impulso e a vontade de agir, a terra mexe com aquilo que te sustenta no dia a dia: dinheiro, trabalho, corpo, rotina, responsabilidade, senso de segurança. Em 2025, Touro, Virgem e Capricórnio foram convidados a olhar para essas bases com mais sinceridade. Nada de autoengano por aqui: ou você encarou a realidade, ou a realidade deu um jeito de bater na sua porta. Foi um ano menos emocionante na superfície e mais profundo naquilo que você sente quando deita a cabeça no travesseiro e se pergunta: está valendo a pena do jeito que está? Touro, que ama estabilidade, talvez tenha sentido que o ano balançou justamente as estruturas que pareciam mais firmes: finanças, trabalho, conforto material, e até a certeza sobre o que é seguro ou garantido.
Em vários momentos, 2025 te colocou diante de situações em que o velho jeito de lidar com dinheiro e com recursos começou a mostrar limites. Gastos automáticos que funcionavam antes começaram a apertar. Fontes de renda que pareciam eternas mostraram instabilidade. Coisas que você mantinha por puro apego, uma rotina, um trabalho, um relacionamento, um estilo de vida, começaram a cobrar um preço alto demais em energia, tempo ou paz. A lição de Touro em 2025 foi perceber que segurança não é sinônimo de imobilidade. Em muitos casos, a vida te mostrou, às vezes com um certo tranco, onde você estava chamando de conforto aquilo que já era prisão. Talvez você tenha precisado renegociar dívidas, rever contratos, mudar a forma de trabalhar, aprender a pedir ajuda ou aceitar um novo modelo de renda. Talvez tenha sido chamado a consumir menos para viver melhor, a simplificar, a escolher qualidade em vez de quantidade. Onde você teve coragem de soltar excessos, nas compras, nas relações, nas obrigações, algo dentro de você respirou aliviado. E, conforme você foi dizendo isso não me serve mais, o universo respondeu abrindo espaço para oportunidades mais alinhadas com o seu valor real. Virgem viveu 2025 como um grande laboratório de ajustes. Tudo o que envolve rotina, saúde, organização e trabalho veio para o centro do palco. Foi o ano em que muitas máscaras caíram na área do tá tudo sob controle. De repente, ficou claro que não estava. Talvez o corpo tenha dado sinais. Cansaço extremo, sono bagunçado, ansiedade, sintomas que você vinha ignorando. Talvez o trabalho tenha mostrado que aquele nível de exigência, sua e dos outros, simplesmente não era sustentável. A agenda que você montava na teoria não combinava com o ser humano que você é na prática. A grande lição de Virgem em 2025 foi entender que eficiência sem autocuidado é autossabotagem. Sim, você é ótimo em resolver problemas, organizar processos, salvar o dia dos outros. Mas esse ano mostrou, com todas as letras, que não adianta colocar a casa do mundo em ordem e deixar a sua em ruínas. Situações em que você se sobrecarregou demais devolveram uma conta alta em forma de desgaste emocional ou físico. Tarefas que você sempre aceitou porque ninguém faz tão bem quanto eu começaram a pesar como correntes. E 2025 insistiu em te perguntar: por que você acha que merece menos descanso, menos gentileza, menos compreensão do que as pessoas que você ajuda? Onde você começou a dizer: isso eu não dou conta sozinho, isso eu preciso dividir, isso eu vou fazer com mais calma. O ano mostrou uma surpresa: o mundo não desmoronou. E, muitas vezes, as coisas até funcionaram melhor. Ao criar rotinas mais humanas, menos rígidas, ao ajustar pequenas coisas, horário de dormir, alimentação, pausas, organização do dia, você foi aprendendo que perfeccionismo não é sinônimo de cuidado. A verdadeira cura virginiana de 2025 foi perceber que se tratar com mais ternura não te faz menos competente, te faz mais inteiro. Capricórnio, por sua vez, teve em 2025 um daqueles anos que marcam mudança de capítulo na biografia. Não necessariamente por acontecimentos gigantescos, embora eles também possam ter vindo, mas pela forma como você passou a enxergar sucesso, responsabilidade e futuro. Em muitos momentos, o ano pareceu colocar holofote sobre escolhas antigas, carreira, metas, compromissos, postura diante da vida. Caminhos que você seguiu com disciplina começaram a ser revisados na pergunta: eu ainda quero isso ou só estou no automático porque já vim até aqui? Talvez você tenha se deparado com oportunidades de subir mais um degrau, assumir mais carga, ganhar mais visibilidade. Talvez tudo isso tenha sido tentador, afinal Capricórnio costuma sentir orgulho em ser reconhecido pelo esforço. Mas, junto com as propostas, veio a conta: mais horas, mais pressão, menos tempo para si, menos espaço para vínculos, para o corpo, para a alma. Em outros casos, o movimento foi o contrário. Algo que você considerava sólido simplesmente deixou de fazer sentido ou se desfez. A empresa mudou, a estrutura ruiu, a função perdeu sentido. E aí, no silêncio do que terminou, a vida te convidou a se perguntar de novo quem você é para além dos cargos e dos títulos. A lição capricorniana de 2025 foi sobre aprender a equilibrar ambição e humanidade. Não foi um ano para você desistir dos seus sonhos, mas para checar se esses sonhos ainda são seus. Para perceber onde a sua disciplina virou dureza consigo mesmo.
para entender que ser responsável não significa carregar tudo sozinho, nem dizer sim para todos, nem ignorar os próprios limites. O universo te mostrou que vulnerabilidade não é inimiga do respeito, ela é a base da confiança verdadeira. Onde você teve coragem de admitir que estava cansado, que precisava descansar, que precisava reorganizar a vida, que talvez fosse a hora de mudar de rota, portas diferentes começaram a aparecer, às vezes mais simples, menos glamourosas, mas muito mais coerentes com a pessoa que você é hoje. Quando a gente junta essas três histórias, o recado da Terra em 2025 fica muito claro. Touro aprendeu que segurança não é apego, é escolha consciente. Virgem aprendeu que cuidar de tudo sem cuidar de si não é virtude, é abandono. Capricórnio aprendeu que sucesso sem espaço para viver não é vitória, é exaustão. Em comum, os três signos foram convidados a revisar estruturas financeiras, profissionais, físicas, emocionais. Tudo aquilo que você sempre chamou de estável foi colocado em xeque, não para destruir, mas para fortalecer o que realmente te sustenta e soltar o que só ocupava espaço. Se você tem Touro, Virgem ou Capricórnio forte no mapa, vale parar um instante e se perguntar: qual foi a maior mudança concreta que 2025 me obrigou a fazer? Em que momento eu fui empurrado para uma decisão que, lá no fundo, eu já sabia que precisava tomar? E o que, apesar de difícil, ficou melhor depois disso? Se quiser, escreve aqui nos comentários o seu signo e qual área da sua vida mais foi chacoalhada esse ano. Foi mais trabalho, dinheiro, corpo, rotina, família? Essa partilha ajuda você a organizar o aprendizado e ainda pode iluminar o caminho de outras pessoas que estão passando pelas mesmas revisões. E já aproveita para conferir se você está inscrito aqui no canal. Muita gente assiste sempre, volta em todos os vídeos, mas ainda não clicou em inscrever-se. Vê se o botão está ativo, ativa o sininho para não perder as próximas previsões e manda esse vídeo para aquele amigo de Touro, Virgem ou Capricórnio que vive dizendo que só trabalha e não sai do lugar. Talvez 2025 esteja justamente tentando mostrar por onde começar a mudar isso. Se com a Terra a pergunta era o que te sustenta, com o ar a pergunta muda para o que você anda pensando, falando e escolhendo. Em 2025, Gêmeos, Libra e Aquário foram chamados a olhar para as próprias ideias, discursos e decisões com mais honestidade. Não foi um ano que passou em silêncio para os signos de ar. Ao contrário, foi um ano barulhento, cheio de mensagens, informações, encontros, desencontros, conversas profundas ou evitadas, decisões empurradas e finalmente assumidas. E, por trás de tudo isso, uma lição central: perceber o poder que a mente e a palavra têm de construir ou bagunçar a própria vida. Gêmeos provavelmente sentiu 2025 como um turbilhão de estímulos, o que, de certa forma, é até confortável para você. Contatos, notícias, convites, ideias, projetos, cursos, gente entrando e saindo, oportunidades aparecendo, tudo muito familiar. A diferença é que, ao longo do ano, começou a ficar claro que não dava mais para viver eternamente no modo rascunho. Várias situações te colocaram diante de encruzilhadas em que não escolher já não era uma opção. Aquela sensação de depois eu vejo começou a cobrar juros. Talvez você tenha vivido um momento em que teve que decidir entre dois caminhos profissionais, ou entre ficar e ir embora de um lugar, ou entre manter uma relação morna e se abrir para algo mais verdadeiro. Talvez tenha recebido uma proposta que exigia foco e entrega, não dava para fazer meio, e isso te assustou tanto quanto te atraiu. Ao mesmo tempo, velhas histórias mal resolvidas podem ter voltado à tona, gente do passado mandando mensagem, assuntos que você sempre driblou reaparecendo em novas versões, segredos não ditos pesando na garganta. A grande lição de 2025 para Gêmeos foi entender que a sua inteligência não serve só para multiplicar possibilidades, mas também para assumir compromissos. A vida te mostrou, de formas diferentes, as consequências de promessas vagas, respostas ambíguas, talvez que se arrastaram por meses. Onde você ousou dizer um sim inteiro, mesmo com medo de perder outras opções, algo dentro de você se organizou. Onde você teve coragem de dizer um não claro, em vez de sumir ou deixar morrer por inércia, a sua energia começou a se liberar de um jeito impressionante. Talvez você tenha notado que a ansiedade diminui quando a decisão é tomada, não quando você espera que o universo decida por você. Libra atravessou 2025 com um holofote forte nas relações.
Não só amorosas, mas também parcerias, amizades, família, sociedade, qualquer vínculo em que exista troca. O ano foi afiado em mostrar onde existia desequilíbrio. Situações em que você sempre cedia um pouco mais, engolia um pouco mais, se adaptava um pouco mais, começaram a doer. Pequenas injustiças que antes passavam batidas passaram a incomodar profundamente. E aí veio a pergunta que Libra evita o quanto pode. E eu, onde entro nessa equação? Muitos librianos viveram conversas decisivas, sobre compromisso, sobre futuro, sobre divisão de tarefas, sobre limites. Algumas relações se fortaleceram justamente porque você finalmente conseguiu dizer o que sentia, sem florear tanto, sem tentar proteger o outro o tempo todo. Outras, que se sustentavam só na aparência de paz, revelaram rachaduras grandes demais. 2025 te ensinou que manter a calma a qualquer custo pode sair muito caro. Que não existe harmonia verdadeira quando um lado está sempre se encolhendo para o outro caber. E que conflitos sinceros, bem conduzidos, aproximam muito mais do que sorrisos forçados. Você pode ter se surpreendido ao perceber que, quando se coloca com mais clareza, eu preciso disso, eu não quero aquilo, isso me machuca. Algumas pessoas se afastam, sim. Mas são justamente aquelas que se beneficiavam da sua falta de posição. Em compensação, quem realmente gosta de você cresce junto, ajusta o passo, aprende a te escutar melhor. A lição de 2025 para Libra foi: parar de negociar a própria dignidade em nome de uma paz que só existe por fora. A diplomacia continua sendo um dom seu, mas agora precisa incluir também o seu próprio lado da história. Aquário viveu 2025 muito mexido na área dos grupos, das ideias e dos planos de futuro. Foi um ano em que você viu com mais nitidez que tipo de ambiente te alimenta e que tipo de ambiente te seca. Círculos de amizade, comunidades, projetos coletivos, causas, trabalho em equipe, redes sociais, tudo isso funcionou como cenário para questionamentos importantes. Pode ser que você tenha sentido, em vários momentos, que não se encaixa mais em certos lugares onde antes se sentia em casa. Conversas repetitivas, drama em excesso, gente presa a velhos padrões, tudo isso provavelmente te cansou como nunca. Ao mesmo tempo, novas tribos começaram a aparecer no seu radar. Pessoas mais alinhadas com a forma como você enxerga o mundo hoje, grupos que querem construir algo diferente, trabalhos com propósito mais claro, comunidades online ou presenciais onde você se sente mais livre para ser estranho, profundo, ousado. 2025 veio te lembrar que não adianta querer falar de futuro cercado de gente que insiste em reviver o passado. E te mostrou, com situações bem concretas, que às vezes é necessário sair de uma roda para poder entrar em outra que tenha mais a ver com o seu momento. Outra lição aquariana forte desse ano teve a ver com a forma como você lida com o envolvimento emocional. Quando a coisa começa a pegar, você tende a se afastar, observar de longe, colocar uma camada de racionalização em cima. Em 2025, situações importantes te chamaram para participar de verdade, se posicionar em uma causa, se comprometer com um projeto, se abrir mais numa amizade, aprofundar um vínculo amoroso, assumir um papel num grupo. Onde você topou permanecer, mesmo sentindo um certo desconforto, a vida te mostrou experiências de conexão muito mais ricas do que aqueles vínculos em que você está, mas não está. O fio que conecta Gêmeos, Libra e Aquário em 2025 é a responsabilidade sobre a própria narrativa. Gêmeos precisou aprender que ficar em cima do muro também é uma escolha, e costuma ser a mais desgastante. Libra descobriu que não adianta construir relacionamentos bonitos por fora se você está se apagando por dentro. Aquário percebeu que não tem como viver um futuro diferente cercado das mesmas conversas de sempre, repetindo o mesmo papel de observador distante. Os 3 signos de ar foram empurrados a alinhar pensamento, palavra e atitude. A falar menos por educação e mais por verdade. A pensar menos em agradar e mais em ser coerente. Se você tem forte energia de ar no mapa, vale olhar para 2025 e se perguntar: que conversa você finalmente teve esse ano que mudou tudo? Que decisão, depois de tanto adiar, você enfim tomou? Que grupo você deixou? Que grupo você entrou? E, talvez mais importante, qual história sobre você mesmo você parou de contar, porque percebeu que ela já não dava conta de quem você é hoje? Se sentir vontade, conta aqui embaixo, qual foi a maior conversa ou decisão de 2025 para o seu signo de ar?
Escrever isso ajuda a organizar o aprendizado e ainda pode inspirar outras pessoas que vivem desafios parecidos. E, se esse resumo esclareceu algo para você, já deixa o like e manda esse vídeo para aquele amigo de Gêmeos, Libra ou Aquário que vive dizendo eu tô confuso, mas uma hora eu resolvo. Talvez ele descubra que essa hora foi exatamente 2025. Quando a gente chega nos signos de água, o tom do ano muda. Não é mais tanto sobre o que eu fiz, e sim sobre como eu me senti com tudo isso. Em 2025, Câncer, Escorpião e Peixes foram mexidos por dentro. Mesmo que, olhando de fora, a vida parecesse normal, por dentro muita coisa foi remexida, reorganizada, curada ou, pelo menos, escancarada. Foi um ano que pediu verdade emocional. Nada de fingir que não dói, nada de varrer pro canto da alma e seguir como se estivesse tudo bem. Onde tinha acúmulo, o ano transbordou. Onde tinha silêncio, o ano gritou. Onde tinha apego, o ano puxou a corda. Câncer sentiu esse movimento muito ligado à casa, família e pertencimento. Em 2025, muitos cancerianos perceberam que determinadas dinâmicas familiares já não cabiam mais. Pode ter sido aquela história em que você sempre é a pessoa que apazigua tudo, que escuta todo mundo, que está disponível, mas ninguém realmente pergunta como você está. Pode ter sido um clima pesado dentro de casa, uma convivência difícil, um padrão de brigas que se repete há anos. Pode ter sido a sensação de que o lugar onde você mora não te abraça mais, seja pela energia, pelo bairro, pelas pessoas, pela história que ficou marcada ali. Ao longo do ano, a vida provavelmente te colocou em situações em que você precisou escolher entre continuar fazendo o papel de coluna emocional de todo mundo ou começar a cuidar mais de si. Situações familiares que antes você deixava passar começaram a pesar de um jeito diferente. Comentários que antes você ria para não chorar deixaram de ter graça. Memórias antigas voltaram com mais força, talvez em forma de lembranças, sonhos, conversas que desenterraram o passado. E, aos poucos, 2025 foi soprando uma lição importante ao pé do ouvido de Câncer: amar não é se abandonar. Muitos cancerianos tiveram que aprender, na prática, o que é um limite saudável. Dizer hoje eu não posso, essa conversa eu não quero ter agora, isso que você falou me machuca, eu não vou mais ocupar esse lugar. Para um signo que associa amor a cuidado, isso dói. Dá medo de parecer frio, ingrato, egoísta. Mas a verdade é que, onde você teve coragem de se posicionar, os vínculos verdadeiros se ajustaram. Talvez algumas pessoas tenham se afastado, justamente as que se beneficiavam do seu excesso de entrega. Outras, ao contrário, começaram a te enxergar de verdade, e não só como alguém que aguenta tudo. A grande lição de 2025 para Câncer foi: você também merece colo, espaço e descanso. E, se você não se dá isso, ninguém vai adivinhar. Escorpião, por sua vez, mergulhou fundo no território que conhece bem, o das transformações internas. Mas 2025 não trouxe só o tipo de crise que vem de fora. Trouxe, principalmente, confrontos internos com coisas que você vinha carregando quieto há muito tempo. Rancores antigos, dores não assumidas, perdas mal elaboradas, segredos pesados, traumas que você fingia ter superado, tudo isso, de algum jeito, foi cutucado. Não para te castigar, mas para te libertar da necessidade de controlar tudo o tempo todo. Em temas de intimidade e confiança, o ano pode ter sido bem forte. Relações em que a confiança era frágil foram testadas. Situações em que você sempre desconfiava, sempre esperava o pior, sempre se protegia demais, mostraram o quanto isso cansa. Em alguns casos, pode ter acontecido exatamente aquilo que você mais temia: uma traição, uma decepção, uma quebra de acordo. Em outros, você percebeu que estava projetando medos antigos em pessoas novas. Em qualquer cenário, a pergunta de 2025 para Escorpião foi: até quando você vai viver como se estivesse num campo de batalha? Na área financeira e material, muitos escorpianos também lidaram com questões ligadas a recursos compartilhados, heranças, dívidas, investimentos, dinheiro de parceria, negócios em conjunto, sociedade. Assuntos que estavam meio nebulosos foram forçados a ganhar clareza. A energia do ano foi de arrumação. O que é meu, o que é seu, o que é nosso, o que não faz mais sentido manter, o que precisa ser cortado. Às vezes, isso veio junto com tensão, divergência, conflito.
Mas, depois da poeira baixar, veio também uma sensação de limpeza. Pelo menos agora você sabe a verdade, sabe com o que pode contar, sabe onde pisa. Essa foi uma marca importante de 2025 para Escorpião: trocar o controle pela lucidez. Em vez de tentar prever tudo, manipular tudo, estar sempre um passo à frente, a vida te empurrou para um lugar de maior entrega. Não entrega passiva, mas entrega consciente. Eu faço a minha parte, cuido do que é meu, comunico o que preciso, e o resto não está nas minhas mãos. Muito escorpiano, ao longo do ano, começou algum processo terapêutico, espiritual, energético, ou, no mínimo, passou a olhar para dentro com mais profundidade. Onde você topou sentir de verdade, e não só reagir, começou um tipo de cura que não dá para ver de fora, mas muda toda a forma como você se relaciona consigo e com o mundo. Já Peixes viveu 2025 como a temporada dos finais silenciosos. Não necessariamente finais dramáticos, cheios de cena, mas finais sutis. O fim de uma ilusão, de uma fantasia, de uma expectativa. Ao longo do ano, muita coisa que você mantinha viva só na sua cabeça foi sendo convidada a descer para o chão da realidade. Talvez você tenha segurado por tempo demais uma história que só funcionava no se, talvez, um dia. Talvez tenha apostado em pessoas que sempre prometiam e nunca entregavam. Talvez tenha se colocado em segundo plano em nome de compreender o lado do outro a ponto de se perder de vista. 2025, com gentileza em alguns momentos e dureza em outros, veio te lembrar que bondade não é sinônimo de autossacrifício. Situações em que você cedeu além da conta acabaram mostrando o desgaste. Situações em que você se calou para manter a paz acabaram explodindo de alguma forma. Situações em que você bancou o Salvador evidenciaram que o outro, no fundo, nem queria ser salvo. Foi o ano em que a vida te convidou a separar amor de fantasia, compaixão de submissão, espiritualidade de fuga. Ao mesmo tempo, 2025 reforçou a sua conexão com o invisível. Muitos piscianos sentiram a intuição mais afiada, tiveram sonhos reveladores, sincronicidades estranhas, encontros por acaso que pareciam recado do universo. Momentos de solitude, oração, meditação, arte, natureza funcionaram como recarregadores de alma. Mas também ficou claro que não adianta só se refugiar no mundo interno se, aqui fora, você continua permitindo o que te machuca. A lição de Peixes foi aprender a dizer basta com amor, a se retirar quando percebe que está se perdendo, a assumir que certas histórias acabaram, e que tudo bem não ter um fechamento perfeito, com frases bonitas e abraço final. Às vezes o fechamento é interno, você entende, perdoa, solta e segue. Juntando Câncer, Escorpião e Peixes, o recado de 2025 para a água é muito nítido. Acabou o tempo de se trair emocionalmente. Câncer aprendeu que não pode carregar a família inteira nas costas e se esquecer de si. Escorpião entendeu que não dá para controlar tudo e todos para sempre sem o preço de viver em alerta constante. Peixes percebeu que não é possível continuar doando sem limites e esperar que a vida, magicamente, devolva na mesma medida. Em comum, os três signos foram convidados a se tratar com mais respeito. A dizer eu sinto, eu preciso, eu não quero mais assim. A deixar morrer versões antigas de si mesmos, criadas para sobreviver, para agradar, para proteger, mas que já não combinam com quem vocês são hoje. Se você tem Câncer, Escorpião ou Peixes forte no mapa, vale olhar para 2025 e se perguntar: de que padrão emocional eu estou mais cansado? Qual foi a situação em que eu finalmente percebi que não dava mais para varrer tudo para debaixo do tapete? E qual foi o momento em que eu senti, mesmo em meio à dor, que estava me escolhendo pela primeira vez em muito tempo? Se quiser, compartilhe aqui nos comentários o seu signo de água e uma coisa que você sente que finalmente está encerrando neste ano. Pode ser um ciclo, um relacionamento, um jeito de se tratar. Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para selar esse processo dentro de você. E se esse trecho falar fundo com alguém que você ama, manda o vídeo para essa pessoa também, especialmente aquele amigo ou amiga sensível, que sente tudo, mas raramente fala de si. Quando a gente chega ao fim de um ano como 2025, fica claro que não se trata só de virar a página do calendário. É quase como chegar ao fim de um capítulo importante de um livro e perceber que muita coisa mudou em silêncio, dentro de você, enquanto a história acontecia.
Ao olhar para tudo o que vimos de fogo, terra, ar e água, dá para sentir que esse ano não veio para decorar a sua vida, ele veio para alinhar, podar excessos, questionar certezas, mexer em estruturas, cutucar emoções, virar chaves mentais. Em alguns casos, com carinho. Em outros, com tranco. Mas sempre com um fio condutor, tentar aproximar a pessoa que você é da vida que você vive. Se você reparar, o recado para os signos de fogo foi: agir com consciência, não só por impulso. Áries percebeu que coragem sem direção gasta energia demais. Leão viu que brilho sem autenticidade pesa, porque o personagem nunca descansa. Sagitário entendeu que não é qualquer mudança que traz liberdade, é a mudança que conversa com o que faz sentido no coração. Já os signos de terra ouviram o chamado da realidade. Touro foi convidado a rever o que chama de segurança, Virgem a ajustar uma rotina que parecia eficiente, mas estava te consumindo, Capricórnio a redefinir o que é sucesso, incluindo corpo, alma e vínculos nessa cota. O ar foi lembrado da responsabilidade sobre as próprias narrativas. Gêmeos precisou decidir de verdade algumas coisas, Libra precisou se incluir na equação das relações, Aquário precisou escolher com quem e com o que quer construir futuro. E a água foi conduzida a uma honestidade emocional que não dá mais para adiar. Câncer aprendendo a não se abandonar em nome da família, Escorpião trocando controle por lucidez, Peixe soltando fantasias que já não cabiam. No fundo, 2025 fez a mesma pergunta a todos: você quer continuar se contando a mesma história? Porque o jeito como você narra a própria vida, para si mesmo, antes de tudo, é o que define as escolhas que faz, as relações que sustenta, os medos que alimenta, as coragens que vive. Talvez, no início do ano, você ainda dissesse coisas como: eu dou conta de tudo, eu me viro, eu não preciso de ninguém, é só uma fase, ano que vem eu vejo isso. E aí vieram as situações que mostraram que não era bem assim. O corpo avisou. As relações mostraram limites. O trabalho cobrou caro. A mente cansou. O coração pesou. Não foi azar, não foi perseguição do universo, foi a vida te convidando a atualizar o roteiro. Outra marca forte de 2025 foi a exposição dos padrões repetidos. Aquela briga com cara de déjà vu. A mesma dinâmica em trabalhos diferentes. Você sempre sobrecarregado, sempre salvando tudo, sempre com medo de decepcionar. O mesmo tipo de pessoa aparecendo em relacionamentos, só mudando de rosto. O mesmo discurso interno se repetindo: eu não posso, não é pra mim, vai dar errado, ninguém me entende. Em algum ponto, ficou difícil colocar a culpa só no lado de fora. Deu para ver, pelo menos um pouco, onde você também participa da manutenção dessas histórias. E isso, longe de ser motivo de culpa, é motivo de poder. Se você participa, você também pode mudar a sua parte. E é aqui que entra talvez a principal lição coletiva de 2025. Não dá mais para viver no piloto automático. Esse ano mostrou, de forma às vezes delicada, às vezes brutal, que o depois eu vejo tem prazo de validade. O e-mail que você não responde, a consulta que você nunca marca, o limite que você não coloca, a conversa que você sempre adia, o sonho que fica na gaveta, tudo isso vai se acumulando até virar peso. Em 2025, muita gente sentiu esse acúmulo batendo. Alguns em forma de crise. Outros em forma de pura exaustão. Foi o ano em que muitos entenderam que esperar o momento perfeito é o caminho mais fácil para não sair do lugar. Mas também foi um ano de turning points discretos. Nem toda virada precisa de fogos de artifício para ser real. Teve quem disse um não tão simples, aparentemente, que mudou completamente a rotina. Teve quem aceitou uma ajuda que vinha recusando há anos, a partir daí, começou a reorganizar a vida. Teve quem soltou uma relação claramente esgotada, abrindo espaço para uma solidão mais honesta e, depois, para vínculos mais verdadeiros. Teve quem, pela primeira vez, admitiu que não está bem e foi buscar apoio. São decisões que não rendem foto em rede social, mas ficam gravadas em algum lugar muito profundo da sua linha do tempo. Talvez você olhe para 2025 e pense: mas eu não fiz nada de espetacular, não mudei de país, não larguei tudo, não tive grandes conquistas. Só que a astrologia não olha só para eventos, ela olha para processos. O que importa é quem você era em janeiro e quem você é agora. Como você lida hoje com frustração, com desejo, com limite, com repouso, com aprovação,
com conflito. Se você está um pouco mais capaz de dizer isso aqui me faz mal, isso aqui eu quero tentar, aquilo eu não aceito mais, então o ano cumpriu uma função importantíssima. As grandes mudanças, muitas vezes, são silenciosas. Você começa a responder diferente às mesmas situações de sempre. E, quando responde diferente, a vida começa a te devolver coisas diferentes. É claro que ainda precisa existir espaço para colher aquilo que não saiu como você esperava. Muita gente entrou em 2025 com planos lindos que não se concretizaram, pelo menos, não do jeito que foram sonhados. Perdas aconteceram, despedidas foram necessárias, projetos ficaram pela metade, metas foram abandonadas. Isso dói, e essa dor merece respeito. Mas, mesmo aí, existe aprendizado. Talvez você tenha descoberto que não controla tudo, e isso, por mais desconfortável que seja, é libertador. Talvez tenha entendido que perseverar não é se agarrar a algo a qualquer custo, mas saber a hora de soltar. Talvez tenha percebido que esse fracasso te empurrou para um lugar mais verdadeiro do que aquele plano inicial que parecia perfeito. Então, o que fazer com esse resumo de 2025, em vez de só ouvir e achar bonito? Dá para transformar em prática. Você pode pegar um papel e escrever 3 frases bem simples. O que 2025 mais me ensinou foi: o que eu não quero repetir em 2026, o que eu quero levar comigo desse ano é. Não precisa mostrar para ninguém, se não quiser. Mas colocar isso em palavras ajuda a imprimir na alma o que você descobriu. Porque, se você não registra, corre o risco de virar o ano vivendo exatamente do mesmo jeito, como se tudo o que aconteceu até aqui não tivesse te tocado. Outra coisa importante é lembrar que não existe mapa astral perfeito, nem ano certo. Existe o jeito como você escolhe viver cada trânsito, cada oportunidade, cada obstáculo. Em 2025, houve quem usou os desafios como desculpa para se fechar ainda mais, e houve quem usou exatamente os mesmos desafios como impulso para se conhecer melhor. O céu era o mesmo, o que mudou foi a resposta. Isso significa que, por mais que a astrologia aponte tendências, o protagonismo continua nas suas mãos. Os planetas não decidem sua vida, eles só mostram em que áreas as suas decisões têm mais peso. E, já que você chegou até aqui, talvez valha fazer uma última pergunta a si mesmo antes deste ano terminar: que tipo de pessoa eu quero ser quando olhar para 2025 daqui a alguns anos? A que se arrastou, reclamou e esperou tudo passar, ou a que, mesmo com medo, usou esse período para se aproximar um pouco mais da própria verdade? Não precisa de grandes gestos para isso. Às vezes é uma conversa sincera, um pedido de perdão, um plano reorganizado, um hábito abandonado, um horário de sono respeitado, um limite colocado, uma chance dada a algo novo. Coisas pequenas, repetidas com intenção, têm mais poder de mudar a sua vida do que promessas grandiosas feitas na madrugada do dia 31. Se esse passeio pelos signos te ajudou a olhar para o seu ano com outros olhos, vale muito a pena você contar aqui nos comentários qual foi a maior lição que 2025 trouxe para o seu signo, e qual é a principal escolha diferente que você quer levar para 2026. Além de te ajudar a consolidar esse aprendizado, a tua experiência pode servir de insight para outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de processo. E, se você sente que esse conteúdo te acompanha, te clareia, te abraça nos momentos de dúvida, aproveita para curtir o vídeo, salvar para rever quando bater aquele balanço de fim de ano e compartilhar com alguém que você sabe que também está precisando fechar 2025 com mais consciência e menos peso.